o mesmo Deus que age na minha casa, que me corrige, que me ensina dentro da minha casa, Ele faz o mesmo na sua casa, se você deixar. Glória. Amém? Vocês já estão de pé, abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio 6. Eu confesso que eu tentei trazer uma outra palavra, uma palavra só falando de bênção sobre a família, e Deus tem bênçãos para a família. Mas tem dias que o Senhor quer nos pegar e nos corrigir mesmo. E eu vou te dizer que nessa manhã o Senhor trouxe ao meu coração que foi muito de correção. Deuteronômio 6 diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás. Diga comigo, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentada em tua casa. Diga, assentada em tua casa. Assentada em tua casa. Andando pelo caminho. Andando pelo caminho. E deitando-te. Deitando-te. E levantando-te. Levantando-te. Amém. E também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua porta, e na casa, nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Pode ser sentado orando. Glória a Deus. São vários os fatores que hoje minam e interferem no relacionamento familiar, muitas vezes de forma sutil. Depois então, de bem, por favor. De forma sutil. E alguns deles que nós vemos hoje bastante são o excesso de mídias, de redes sociais, excesso de trabalho. Hoje nós temos andado. Eu sempre falo isso e sempre vou dizer que nós temos cada vez mais procurado ocupações para nós, cada vez mais nós temos trabalho, e não é tão fácil assim você cuidar das outras coisas e também poder ter tempo para a sua família, para cuidar da sua família. Cada dia mais também nós vemos casamentos perdendo seu valor. Não é segredo para ninguém que nós temos visto por aí nas mídias sociais, O projeto familiar de Deus, formado por um homem e uma mulher, como foi planejado pelo Senhor, instituído por Ele, para ser mantido de pé até que a morte nos separe, tem tido cada vez mais a sua durabilidade curta. Cada vez mais as pessoas estão se casando e divorciando rápido. As pessoas não têm paciência com o outro. As pessoas não têm paciência de consertar aquilo que está estragado. Elas querem descartar aquilo que está estragado de alguma forma, que está com dificuldade de alguma forma, e fazer de novo, fazer algo novo, como se isso fosse a solução. Não deu certo? Separa, arruma outro. O outro vai ter defeitos diferentes, mas você vai continuar tendo problemas. Isso não vai resolver. Essa não é a solução. Eu não estou dizendo que não existe casa, que não tem como. A própria Bíblia fala que o divórcio foi liberado pelo Senhor pela dureza do coração do homem. E às vezes um mas o outro se endurece tanto a ponto de não ter como viver mais junto. E o resultado que nós vemos disso são lares destruídos pelo divórcio. Pais ausentes, pais sem autoridade, gerando filhos problemáticos. Cada vez mais cedo nós vemos jovens, crianças com problemas emocionais, com depressão, querendo muitas vezes se suicidar. Não é difícil você ver um jovem hoje que não consegue ter prazer em viver. E diante de tudo isso, nós como igreja do Senhor, nós temos o desafio de nos manter firmes na palavra de Deus. Nós temos o desafio de nos blindar contra as influências externas, de blindar a nossa família contra essas influências que insistem em dizer como nós devemos cuidar e educar as nossas famílias. Na verdade que hoje, até nas próprias escolas, acho que ontem ou antes de ontem eu estava conversando com a Dani, ela falando que uma das professoras dela falando que teve que tirar os filhos de uma escola pública por causa do aprendizado que eles estavam tendo na escola.
e estava interferindo totalmente na vida deles na questão sexual, por causa do que os professores estavam ensinando. E isso, não se engane, não vai melhorar. A tendência é cada vez ficar mais difícil. E o que nós, como igreja, temos que entender que nós precisamos acordar. É verdade. Nós precisamos parar de dormir. Nós precisamos parar de deixar os nossos filhos grudados no celular e o celular ser a mãe e a babá dos nossos filhos. Porque hoje o que nós temos visto é isso. Os pais, para poder fazer as suas coisas, para poder deixar o filho ocupado, para não ter um trabalho com o filho, muitas vezes querem tacar o filho no celular, tacar o filho para a escola educar. Mas não se esqueça e não se engane que a responsabilidade o Senhor vai cobrar de você e de mim. Aquilo que eu ensinei para os meus filhos, o Deus vai cobrar de mim, porque há uma autoridade sobre a tua vida. Mas você decide, eu decido como eu vou usar a autoridade que o Senhor me deu. Eu não vou dizer que eu sou uma mãe perfeita ou que eu fui uma mãe perfeita, porque meus filhos hoje já estão casados, já tomaram o seu próprio caminho aí. Mas no quesito palavras de Deus, eu sempre me preocupei em ensinar os meus filhos. Não pense que por causa disso eu não tive dificuldades, por causa disso eu não passei por momentos difíceis, por causa disso muitas vezes o diabo não quis estragar os meus filhos. Mas quando nós ensinamos no caminho, não é o caminho, não é você mostrar para o seu filho que ele tem que ir pelo caminho, mas é você andar junto. Aleluia. E quando você vê esse texto aqui em Deuteronômio, é muito claro, meus irmãos. É ensinar o tempo todo, é andar com o seu filho no seu dia a dia, é levantar pela manhã, você está escovando os dentes com o seu filho, você está falando de Deus. Aleluia. Você está fazendo a sua comida, o seu filho está ali perto, você pode incluir a palavra de Deus. Você está andando com o seu filho pela rua, você vê alguma coisa, você pode incluir a palavra de Deus. Mas como nós vamos ensinar a palavra de Deus se nós mesmos não temos nos alimentado dela? Como você vai dar aquilo que você não tem para dar para o seu filho? O que você quer colher na vida do seu filho? Você quer que seu filho cresça e seja um grande empresário? E seja alguém conhecido? E seja alguém famoso? É importante sim. E não vou dizer que não é super importante você ensinar o seu filho que ele tem que estudar, que ele tem que querer conquistar mesmo as coisas, mas ir para a eternidade. Meu Deus! Como nós estamos preparando os nossos filhos para a eternidade? Quer você queira ou não, quer você acredite ou não, céu e inferno existem, são reais. E um dia nós vamos para um desses lugares, se não vigiarmos. Nós não conseguiremos alcançar o céu. Em nome de Jesus, todos nós que estamos aqui nesta manhã, vamos alcançar o céu, vamos encontrar com o Senhor. Mas para isso há processos que não podem ser negligenciados. Para que os nossos filhos cheguem à eternidade com o Senhor, os processos não podem ser negligenciados. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2 Timóteo 3, 1, diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque verá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Não dá para negar que isso está acontecendo nos nossos dias. Basta nós olhar para os jornais, para as notícias que nós vemos todos os dias, que nós estamos vendo isso acontecer. O apóstolo Paulo já nos alertava que nos últimos dias Satanás promoveria uma grande destruição contra as nossas famílias. Os filhos cada vez mais são desobedientes aos pais e mães. Uma criança hoje do tamanho da Luísa, ela já acha que ela pode mandar. Ela já acha que ela pode ir, ela vai bater o pé e dizer: olha, eu quero é assim. E não é fácil. Não é fácil muitas vezes você dizer para a criança: olha, não é não. Sim é sim.
Não é fácil você moldar o caráter de uma criança de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus também que deixa claro que os homens cada vez mais se tornariam sem afeto natural. E isso inclui sem afeição à sua própria família. Meu Deus. Muitas vezes os sentimentos naturais de ternura, de amor, que são demonstrados por uma mãe, que não são demonstrados por essa mãe que às vezes rejeita o seu filho. Mães hoje que matam seu bebê sem nenhum pensamento, olha, o que eu estou fazendo? Pais que conseguem abandonar as suas famílias, deixando em situações difíceis. Não é difícil a gente ver isso, gente. A palavra está se cumprindo. E o que nós estamos fazendo em relação a isso? Como nós estamos comportando como igreja do Senhor? Filhos que negligenciam o cuidado necessário com pais idosos. Por que existem tantos asilos? Porque muitas vezes tem idosos sendo judiados em alguns asilos, sendo que tem uma família que às vezes tem até um poder aquisitivo alto, que pode pagar até para cuidar dentro do seu próprio lar. Mas as pessoas não querem ter trabalho. Manter uma família, educar um filho, envolve trabalho. É verdade. Ser pai ou mãe com as suas responsabilidades e encargos. Ter filhos requer um amor sacrificial. Verdade. Na criação desses filhos. E isso hoje já não é considerado mais uma missão nobre. Isso hoje não é considerado mais algo digno. O que é normal hoje é ter um filho com um aqui hoje, ter um filho ali com outro, e não dar assistência para esse filho. Mas o projeto de Deus não é esse. Pais amorosos hoje estão dando muitas vezes lugar a pessoas egoístas, desumanas e que abandonam esses filhos. Mas para que o nosso lar, como igreja do Senhor, que nós precisamos influenciar esse mundo, sobreviva em meio a tudo isso, é necessário edificar a nossa casa. É necessário manter a nossa base sólida na pedra principal, que é o Senhor Jesus. O Senhor está nos chamando nesta manhã em ministério e virtude. E isso o Senhor está falando principalmente para nós que estamos aqui. Assuma o seu papel. Aleluia. Assuma o lugar que o Senhor te escolheu para estar. É necessário nós levarmos para dentro do nosso lar boas influências. E eu falo isso nessa manhã com o meu espírito constrangido pelo Senhor. Porque é muito triste você ver lares sendo destruídos. É muito triste você ver uma criança carente crescendo sem ter o afeto que ela precisa. É muito difícil você ver uma casa onde não se tem paz para estar dentro dela. Meu Deus. Às vezes tem tudo que é material, tudo que é necessário para aquela família ir bem, mas o principal não tem, que é a paz. Nós precisamos levar para dentro dos nossos lares essa influência. E a principal arma que nós precisamos levar ali é a palavra de Deus no contexto familiar. Como eu disse aqui, como está escrito aqui em Deuteronômio 6, de 6 a 9. Leia isso na sua casa, lembre-se disso, inclua isso no seu dia a dia. Isso não é uma opção, isso é uma necessidade. Se você quer que o seu filho cresça amando ao Senhor, temendo ao Senhor, é necessidade. Ensinar os nossos filhos desde a primeira infância a amar a Deus, a honrar a Deus, a temer a Deus, porque eles vão crescer e vão continuar com esses princípios gravados em sua mente, em sua vida. A palavra é clara, é inculcar, é trazer isso para dentro dos nossos filhos. E isso precisa ser feito dia a dia, não negligencie isso. O propósito da instrução bíblica pelos pais é ensinar os filhos a temer ao Senhor, como eu disse, e andar nos seus caminhos. É amar ao Senhor, é ensiná-los a ser grato a Deus, é ensinar a servir ao Senhor com todo o seu coração. No Salmo 119, 11 diz: eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se os nossos filhos crescerem guardando a palavra do Senhor nos seus corações,
eles vão ter dificuldade de pecar contra o Senhor. Porque eles vão se lembrar da palavra do Senhor. Porque no momento em que os ataques do inimigo vierem na mente deles, eles vão se lembrar da palavra do Senhor. Nós precisamos proporcionar também para eles uma educação teocêntrica. Amém. Em que tudo se relaciona com Deus e as suas coisas. Onde Deus é o centro. Onde os nossos filhos não são o centro. Onde aquilo que eles querem consumir não é o centro. Mas onde Jesus é a pedra principal. Onde Jesus é o centro de todas as coisas. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que a única maneira de preencher o vazio da alma deles é tendo Jesus Cristo dentro deles. Quando Deus é o centro da nossa família, nós vamos saber recorrer a Ele no meio das situações difíceis, no meio dos conflitos. Nós não vamos correr para o vizinho para pedir ajuda em momentos em que nós podemos resolver isso à luz da palavra. Nós vamos saber nos unir como família no momento necessário, buscar a presença de Deus, orar a Deus. Hoje o Senhor me lembrava que há tempos atrás, até mesmo quando um carro nosso foi roubado, Deus me lembrava que nós como família lá em casa nos reunimos para orar para que esse carro aparecesse. Às vezes por coisas mínimas, nós nos reunimos para orar e clamar ao Senhor e pedir ao Senhor que resolvesse a situação. O Jafé está aqui, ele é pai hoje, mas ele sabe que ele foi ensinado assim. Amém. Mas hoje os pais não têm tempo para isso. Meu Deus. Os pais não têm tempo de se reunir dentro das suas casas, onde dizem que querem a presença do Senhor. Eles não conseguem mais chamar a presença de Deus para dentro dos seus lares. Através da adoração, através da oração, através da palavra de Deus. Entenda uma coisa, o culto não precisa ser prestado só aqui. Amém. Nós queremos tanto o avivamento e clamamos tanto por ele. Mas ele não precisa acontecer só dentro do templo, ele precisa acontecer dentro da nossa casa. É preciso chamar a presença de Deus para dentro dos nossos lares. Aleluia, Jesus. Quando isso não acontece, o lar começa a viver sob a influência da mídia. O lar começa a ser influenciado pela TV, pela internet, por tudo aquilo que vem para minar. A família se torna vulnerável a influências externas. E as mentiras que são lançadas pelo inimigo, que deturpa a verdade da palavra de Deus. O que nós temos deixado entrar para dentro do nosso lar? Quais são as mensagens que nós temos deixado entrar dentro da nossa casa? O que os nossos filhos estão vendo? O que os nossos filhos estão ouvindo? O que nós, como pais, estamos vendo ou ouvindo dentro da nossa casa na presença dos nossos filhos? Eu me lembro que quando os meus filhos eram pequenos, quando passava alguma cena na TV, nós ensinamos a eles a não assistir nenhuma cena obscena. Eles tampavam o olho até que a gente mudasse de canal. Ele falava, pai, muda de canal, porque nós já o ensinávamos assim. Hoje as crianças com 2 anos, o tamanho da Luísa, que nem sabem de que é sexo, estão vendo cenas obscenas na TV, estão vendo relações sexuais na TV, como se isso fosse uma coisa normal. As crianças não conseguem mais viver a sua infância, porque elas estão sexualizadas cedo demais. Elas estão sendo despertadas cedo demais. Não se engane, queridos irmãos. Deus vai nos cobrar o que nós estamos fazendo com a nossa família. Pais e mães existem para educar e ensinar. E nós não teremos desculpas para dizer que nós não sabíamos disso. É necessário nós levantarmos dentro do nosso lar um altar ao Senhor. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é tirar tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Talvez você tenha olhado superficialmente e não tenha visto que tem coisas que não agradam o coração de Deus. Mas às vezes é até mesmo um posicionamento nosso como mulher ou de um pai, como sacerdote dentro da sua casa. Às vezes é algo que nós deixamos de fazer, que nós precisávamos fazer e não fazemos como deveríamos.
É interessante que a palavra de Deus nos ensina que tudo que nós formos fazer, nós precisamos fazer como para o Senhor. Só que às vezes no dia a dia nós nos tornamos pessoas tão reclamonas, tão murmurentas, que nós fazemos para o outro as coisas dentro da nossa família, dentro do contexto familiar, um lugar que é para ser de amor, de alegria. Nós fazemos murmurando, reclamando, até mesmo às vezes falando com o outro coisas que não deveríamos falar. Nós precisamos tirar da nossa casa tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Nós precisamos entregar a Ele a nossa devoção, a nossa adoração, a nossa renúncia, a nossa obediência, nos submeter a Ele dentro dos nossos lares. Se você quer ter uma casa abençoada, se você quer ter um lar onde a presença de Deus habita, comece a tirar tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Comece a pedir o Espírito Santo para te mostrar, Espírito Santo, o que está dentro da minha casa que eu não estou vendo visivelmente, que está te desagradando. Se esforce, tire tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Muitas vezes vai doer e dói mesmo. Mas pior é você estar em um lar onde não se há paz e alegria da presença do Senhor. O Senhor quer se relacionar conosco. O nosso Deus, Ele é um Deus de relacionamentos. Mas o nosso Deus é santo. O nosso Deus é puro. E nós precisamos criar um ambiente adequado para que Ele possa se manifestar. Quando nós fazemos dessa forma, nós nos submetemos à vontade do Senhor. A presença dEle, então, se torna constante na nossa vida. Como eu disse, porque o ambiente se torna propício para a presença do Senhor. A família, por mais que passe por tempestades, ela é guardada pelo Senhor. A família se torna uma família firmada no Senhor, com base firme e forte no Senhor. E ainda que venham tempestades e elas virão, não se engane, nós estaremos firmes. A nossa casa estará firme. Glória a Deus. O mundo não poderá influenciar a nossa casa, porque o Senhor é a base da nossa família. É verdade, meu Deus. Essa é a palavra que o Senhor trouxe nesta manhã para o seu coração e para o meu. Vamos nos atentar para o que está acontecendo. Vamos nos atentar para dentro da nossa casa. Porque se você conseguir cuidar da sua própria família, Amém, Jesus. se você conseguindo, se esforçando para que a sua família seja salva e sirva ao Senhor, você está cumprindo o seu papel, a sua responsabilidade principal, que é cuidar do seu lar. Aleluia. Sabe, todas as outras coisas, quem acrescenta é o Senhor. É Ele mesmo quem vai suprindo. Sabe, não se preocupe tanto em dar e ter coisas, mas se preocupe com os valores, os conceitos, os princípios que você tem ensinado aos seus filhos.